Fala galera, tranquilidade? Vamos para a quarta parte do nosso curso, do nosso conteúdo de trigonometria. Se você não acompanhou ainda as outras, recomendo que você retorne, veja o que é o ciclo trigonométrico, veja o que é o seno, o que é o cosseno, porque nessa quarta parte nós vamos dar ênfase à tangente. A tangente é diferente, como já diria a musiquinha lá, que você provavelmente cresceu ouvindo falar. Beleza? Então, vamos lá para a nossa parte de tangente no ciclo trigonométrico. Vamos lá? Então, beleza, galera. Chegamos aqui na... Primeiro, antes, né, da gente iniciar essa parte de tangente, a gente precisa entender o conceito, né? O que é tangente? Na geometria plana, a gente aprende que a reta ela tem alguns nomes. Uma reta pode ter alguns nomes. Ela pode se chamar reta tangente, reta secante, né? O que é a reta tangente? A reta tangente é uma reta que passa por uma circunferência tocando em apenas um único ponto dela. Tá? Ela não adentra, né? Não entra na parte... não passa por dentro tocando em dois pontos. Né? Aí seria uma reta secante. E nem é por fora, sendo uma reta externa, né? Uma reta exterior. Ela só toca em um único ponto. No caso, é esse daqui, né? Esse ponto aqui é o que está sendo tocado aí pela reta, né? Essa reta vermelha aí. Então, galera, a reta tangente, na verdade, ela vai ser uma reta que vai passar tangenciando ali o nosso ciclo trigonométrico, de tal forma que ela encosta em apenas um único ponto. E esse ponto é exatamente aqui em cima do eixo X. Beleza? Então, show de bola. Desde o momento que eu criei ali o meu raio OA, né? Da mesma forma como a gente fez para o seno e para o cosseno, né? A gente poderia ter feito aquele triângulo. Né? Se a gente fizesse aquele triângulo, de fato, aqui, ó, a gente não ia ter nenhum tipo de envolvimento do meu raio com essa reta que eu acabei de criar aqui. Então, não faria muito sentido. Né? O que eu vou ter que fazer, então, Felipe? Na verdade, você vai fazer o seguinte. Você vai criar um prolongamento do seu raio de tal forma que ele encoste nessa reta. Beleza? Como assim um prolongamento? Bem, está aqui o meu raio OA. Eu vou continuar. Aqui, ó. A gente continua até ele encostar aqui. Encostou aqui, vou chamar de ponto A'. A linha não, porque eu vou dizer a linha lá embaixo. Né? Vou dizer aqui ponto B. Tá? Junto com esse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto C, repara que eu fiz um novo triângulo. Dessa vez aqui eu tenho um triângulo OBC. Um triângulo um pouco maior que o anterior. Por que esse triângulo é maior? Bem, primeiro, agora o nosso ponto de tangência que está aqui é ele que determina o ângulo reto, beleza? Então, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Show de bola? Bem, nesse ângulo de 90 graus, repara que agora a nossa hipotenusa não é mais o OA, igual era antigamente, né? Nossa hipotenusa era esse cara aqui. Agora não é mais. Agora quem é a nossa hipotenusa? É esse cara todo aqui. Repara que ela aumentou, né? Então agora a nossa hipotenusa não mede mais 1, igual media anteriormente. Agora a nossa hipotenusa é maior que 1, ok? Isso vai mudar algumas coisas, tá? Por quê, Felipe? Bem, se a gente for escrever sobre a tangente, né? Tangente de um ângulo θ, ela vai ser o quê? O cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, é isso que a gente aprende lá na geometria plana, né? Quando a gente fala sobre razões trigonométricas, né? De um triângulo retângulo. É o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Olhando para essa figura aqui, né? A tangente do nosso ângulo, na verdade, ela é o quê? Quem é o cateto oposto ao nosso ângulo agora? O cateto oposto é esse cara aqui, certo? Então, é o BC. Dividido pelo cateto adjacente. Quem é o adjacente? Continua sendo esse cara aqui, né? É o OC. Então, a tangente do nosso ângulo é o cateto BC dividido pelo cateto OC. Só que diferente da questão que ficou de seno e cosseno, a nossa hipotenusa não vale mais 1.
a gente fazia aquela substituição, né? Só que agora, quem é que vale 1 nesse triângulo? Não é mais a hipotenusa, né? Agora, quem vale 1, na verdade, é esse camarada aqui, ó. Concorda comigo que é o OC que vale 1 agora? OC também não é raio? OC também não está indo do centro da circunferência até a borda? Então, na verdade, quando a gente estudava o seno e o cosseno, a gente via que a hipotenusa era o raio da circunferência. Agora, quando a gente está fazendo o estudo da tangente, a hipotenusa ela se transforma, né? Na verdade, agora o nosso valor 1 ele é visto pelo cateto. Então, se no seno e no cosseno a nossa hipotenusa estudada valia 1, quando a gente estuda agora a tangente, o nosso cateto adjacente é que vale 1. Né? Então, esse carinha aqui vale 1. Então, eu posso substituir. Né? No lugar de OC, na verdade, é 1. O que nos dá a seguinte relação. A tangente do ângulo θ, quando a gente estuda, na verdade, ela é o tamanho do segmento BC. E quem é o segmento BC? É o cateto oposto a esse ângulo, essa parte aqui. Esse aqui é o nosso BC. Beleza, galera? Então, a relação é a seguinte. Repara que quanto mais eu abro esse ponto A, né? Enquanto eu posso andar com esse ponto A, eu posso andar com esse ponto A para cá, né? Posso andar com ele para cá, posso andar com ele para cá. Repara que enquanto eu vou movimentando esse ponto A para fazer um novo ângulo, né? Por exemplo, eu posso colocar esse ponto A, em vez de eu colocar ali, posso colocar ele aqui, né? Por exemplo. Agora vai ter um novo ponto A, o A'. Repara que o raio agora vai ser esse cara aqui. E o prolongamento dele vai pegar ó, lá em cima, né? Prolongamento. Agora aqui está o meu novo ponto B', digamos assim. Agora, olha o tamanho de B'C, né? Essa aqui agora, o tamanho desse cara aqui, que é a tangente desse meu novo ângulo formado aqui. Ó. Esse meu novo ângulo formado aqui. Então, quanto maior essa abertura aqui no primeiro quadrante, maior o valor da minha tangente. Quanto menor a abertura, menor o valor da minha tangente. Né? A gente pode fazer aqui um diferente. Em vez de fazer esse ponto A mais para cima, vou fazer esse ponto A bem aqui. Ó. Ali agora é o meu ponto A'. Né? Então, quando eu traço o meu raio OA e eu faço o prolongamento bate logo aqui do lado. Né? Agora, olha como o tamanho de BC, que agora é B'C, mudou. Né? Olha lá, como ele ficou menor do que o anterior. Né? Então, ali no primeiro quadrante, a gente percebe que quando a tangente ela é maior, esse meu BC fica maior. Quando a tangente é menor, esse BC fica menor. Beleza? E a gente consegue preparar que esse cara é o valor da tangente do nosso ângulo. Tranquilidade, pessoal, até aqui? Beleza. Então, a gente reparou que quando a gente vai estudar o seno, na verdade, ele é uma referência ao tamanho do segmento formado no eixo Y. Ele pode ser para cima, sendo positivo, ou pode ser para baixo, sendo negativo. Beleza? Quando a gente vai estudar o cosseno a gente tinha feito de laranja. O cosseno, ele é, na verdade, o tamanho de um segmento formado em cima do eixo X. Se ele for para a direita, ele é positivo. Se ele for para a esquerda, ele é negativo. Beleza? E agora, a tangente, ela já é outra situação. A tangente ela é o tamanho de um segmento formado na reta tangente ao ciclo trigonométrico aqui, do ladinho dele. Então, se esse meu segmento BC está desse tamanho aqui, ele está indo para cima, então ele está gerando valores de tangentes positivas. Se esse BC estiver sendo formado na parte de baixo, aqui, ele vai estar gerando para a gente valores negativos, certo? Ah, Felipe, tem como esse cara ficar para baixo? Tem, né? A gente viu que o ciclo trigonométrico é composto por 4 quadrantes, né? Então, a gente pode brincar com esses quadrantes. Jogar ele a parte primeira, segunda, terceira ou quarta desse nosso ciclo trigonométrico, beleza? Então, vamos tentar entender o comportamento desses ângulos quando para em cada um desses quadrantes
para a gente entender melhor como seria nessa relação com a tangente, beleza? Então vamos lá, vamos primeiro limpar esse nosso... Pronto. Limpamos aqui, tiramos a poluição do desenho. Repara que o meu ângulo ali do primeiro quadrante, beleza, torna-se a tangente positiva, né? A tangente está aqui, tamanho de BC, bonitinho, tá? Agora, digamos que eu não vá fazer esse ângulo aí. Eu vou fazer agora um ângulo obtuso, ou seja, um ângulo que vai ir para o meu segundo quadrante. Então, eu puxo para cá agora. Aqui. O meu novo raio, o meu novo alinha. Né? E agora o meu ângulo de estudo é todo esse cara aqui. Beleza? Esse cara aqui é o meu novo θ. Beleza? É um novo ângulo que eu estou estudando. Repara que eu não tenho mais contato se eu prolongar o raio, né? Igual eu fazia aqui. Aqui eu prolonguei o raio e encostei na reta. Se eu prolongar o raio para cá, eu não vou encostar essa reta vermelha nunca. Perfeito? O que a gente vai fazer então? Bem, em vez de eu prolongar o raio para o outro lado, eu prolongo o raio para cá. Dessa forma, olha lá, agora eu encosto, aqui vai ser o meu belinha, na tangente. Só que eu encosto na tangente lá embaixo. Ou seja, eu formei agora o meu segmento belinha C, né? É o meu novo BC. Em vez de ser BC, agora é belinha C. E esse belinha C está na zona negativa do gráfico. Ou seja, para ângulos que estão no segundo quadrante, a minha tangente é negativa. Beleza? Então, aqui, no primeiro quadrante, ela é positiva. Já no segundo quadrante, a minha tangente é negativa. Agora, Felipe, não, eu não quero fazer um ângulo no meu segundo quadrante. Eu quero fazer um ângulo no terceiro quadrante. Sem problema. Vamos retirar isso aqui para não poluir tanto o desenho. Agora eu vou fazer um ângulo no terceiro quadrante. Então, esse ângulo vai vir para cá. Pronto. Aqui vai ser o meu novo alinha. Beleza? Então, o meu ângulo estudado agora é todo esse ângulo aqui. Beleza? Começa aqui na origem, passa aqui do 180, né, e entrou aqui na zona entre o 180 e o 270, terminando aqui no nosso terceiro quadrante. Se eu aumentar, né, e fizer esse raio prolongando para cá, ele não vai encostar nunca na nossa tangente. Né? Agora, se eu faço ele prolongando para o outro lado, concorda que o prolongamento dele vai ser exatamente em cima dessa linha aqui, até encostar aqui de novo, onde eu já tinha o meu BC? Então, repara, agora, quando eu estou no meu terceiro quadrante, a tangente ela é um valor que encosta na parte positiva. Logo, a tangente de um ângulo do terceiro quadrante é positiva. E para finalizar, não, Felipe, agora eu quero um exemplo do quarto quadrante. Não tem problema. Vou fazer para cá agora, né? Um que passou do 270 antes de chegar ao 360. Estou fazendo aqui agora, por exemplo. Aqui está o meu alinha dessa vez. Repara aqui, mais uma vez, se eu fizer o prolongamento dela para cá, agora, assim como na parte de cima, se eu prolongo para baixo, ele encosta aqui. Aqui vai ser o meu novo B, vou chamar de belinha. Olha lá. Agora, a zona da tangente está para baixo, ou seja, quando o meu ângulo está no quarto quadrante, eu gero um toque na reta tangente na zona negativa, o que nos dá, então, que a tangente de um ângulo do quarto quadrante tem um valor negativo. Beleza? Para fazer aquele gráficozinho que a gente fez no seno e no cosseno também, né, para representá-lo, vou fazer aqui de azul, mais uma vez, a gente tinha aqui nosso eixo trigonométrico, e agora a nossa noção é sobre a tangente. Então, a tangente de um ângulo ela vai ser positiva agora no primeiro e no terceiro, porque no terceiro é quando você consegue prolongar e encostar na mesma região. Tá? E vai ser negativa no segundo e no quarto. Por quê? Porque o segundo é um ângulo para cá
e o prolongamento dele encosta aqui embaixo. A mesma coisa para o quarto, né? O quarto, você já tem um ângulo aqui embaixo, você prolonga e toca aqui embaixo. A mesma coisa, o prolongamento aqui do segundo quadrante. Beleza? Então, agora repara que a gente tem a tangente positiva no primeiro e no terceiro, negativa no segundo e no quarto. Repara que esse desenho agora ficou exatamente igual àquele, né, que a gente tinha feito na aula passada, né? Quando a tangente estava positiva no primeiro e no terceiro e negativa no segundo e no quarto. Beleza, galera? No próximo vídeo, a gente vai fazer agora alguns exemplos com relação a esse entendimento. Quanto vale ali o valor de 30, de 45, de 60, de 0, de 90, né? E vamos também começar a colocar o radiano na história, na nossa brincadeira. Valeu? Te espero então no próximo vídeo. Um abraço.